Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja habitando firmemente em seu coração. Mais um vídeo que vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho de João. Estamos no capítulo 1 e tema novo. Assista até o final. Com certeza vamos aprender muita coisa juntos. Meu nome é Rafael Assunção e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Devocionais. Os primeiros discípulos de Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 35 ao 42, parte 2 e final. Versículos 40 e 41 dizem o seguinte: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. André passou a seguir Jesus e ele foi correndo anunciar as boas novas para o seu irmão, Simão Pedro. Podemos aprender que quando recebemos a Jesus, quando a nossa vida se transforma, a primeira pessoa que nós precisamos falar de Jesus, anunciar as boas novas, é para a nossa família, é para a nossa esposa, é para o nosso marido, para os nossos filhos, para a nossa mãe, para o nosso pai, enfim, para aquelas pessoas que estão mais próximas a você, para aquelas pessoas que convivem com você. Você tem falado? Você tem anunciado as boas novas de Jesus para essas pessoas? O Deus que mudou a sua vida, o Deus que transformou a sua história, Ele quer e Ele pode transformar a vida da sua família também. Então, permita-se ser usado por Deus para levar as boas novas de Jesus para a sua família. Versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Agora vamos entrar num tema um tanto quanto polêmico, que tem a ver com Pedro. Afinal de contas, Pedro foi o primeiro Papa? Afinal de contas, Jesus colocou sobre Pedro a responsabilidade de ser o seu representante nessa terra? Isso é baseado num outro versículo que nós vamos ver agora, rapidamente, sem nos aprofundar muito, mas de maneira breve, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19, dizem o seguinte: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Muitos afirmam: Pedro foi o primeiro Papa. Pedro foi estabelecido por Jesus como seu representante legal aqui nessa terra. Mas é com muito amor e com muito carinho que eu gostaria de dizer a você, de acordo com a palavra de Deus, analisando não apenas este versículo, mas analisando outros versículos, analisando o restante dos livros do Novo Testamento, não há um embasamento bíblico que confirme que Pedro era de fato um líder único da igreja. Não há base bíblica que comprove que Pedro era de fato um representante de Jesus nessa terra. Vamos ver apenas alguns versículos. Por que Pedro não poderia ser um papa?
Em primeiro lugar, porque Pedro era casado. Tanto o padre quanto o papa não podem ser casados. E nós vemos lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 14, que Jesus cura a sogra de Pedro. Se ele tinha sogra, ele era casado. E como um homem casado, ele não poderia ter sido um papa. Essa é a primeira coisa. Agora, segunda coisa. O que Jesus quis dizer nesses 2 versículos? O nome Pedro significa pedra. Em aramaico era Cefas. Já no grego era Petros. Agora, Petra era uma rocha firme e inabalável. Então Jesus ele faz um trocadilho com Pedro. Jesus ele fala: tu és Petros, pequenos fragmentos de rocha, pedra solta, e sobre esta pedra, sobre mim, rocha firme, inabalável, edificarei a minha igreja. Então, se olharmos para o Antigo Testamento, veremos vários versículos onde Deus é chamado de rocha, pedra firme. Então Jesus ele está falando: a minha igreja será edificada por mim, e a base dessa igreja serei eu. Eu edificarei a minha igreja e a base serei eu. A base não foi Pedro, mas foi Jesus. E um outro detalhe bem interessante: Jesus falou sobre esta pedra. Pronome, né? Agora, se você reparar, o pronome demonstrativo que Jesus usa é esta. Ele não usou essa. Tem diferença. Essa e esta. Vou dar um exemplo. Este lápis é preto. Por que este? Porque ele está aqui comigo, está perto de mim. Agora você aí do outro lado, você vai ver o lápis e vai concordar comigo e vai falar: sim, Rafael, esse lápis é preto. Por que esse? Porque o lápis está aqui comigo, não está aí com você. Entendeu? Então Jesus fala: tu és Petros, e sobre esta pedra, sobre mim, edificarei a minha igreja. Então, meu amigo, a igreja de Jesus, ela foi fundamentada, ela foi baseada em Jesus e não em Pedro. Talvez você esteja se perguntando: tá, mas e o versículo 19? Jesus falou que ele deu as chaves dos céus para Pedro. Sim, só que não foi somente para Pedro. Veja só o capítulo 18, versículo 18. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Jesus aqui está falando para os discípulos, ou seja, isso não foi exclusivamente para Pedro, isso foi para aqueles apóstolos de Jesus. Essa autoridade Jesus concedeu para aqueles apóstolos. Mais outra coisa, o Papa, ele tem que ser irrepreensível. E não era assim com Pedro. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículos do 11 ao 21, Paulo repreende a Pedro, porque ele estava sendo hipócrita. Por quê? Porque enquanto ele estava com os gentios, ou seja, gentio são todos aqueles que não são nascidos em Israel. Paulo estava com os gentios, o apóstolo Pedro também estava com eles estavam comendo juntos, conversando. E aí chegou os judeus e Pedro deixou os gentios de lado e se juntou aos judeus e ficou lá com eles e desprezou os gentios. Então Paulo
ele fala, olha, pela hipocrisia, porque ele e outros não estavam com a verdade, eu os repreendi, e foi na frente de todos. O Papa tem que ser irrepreensível, e Pedro não era. Pedro, ele era um líder da igreja, mas ele não era exclusivamente o líder. Ele não era o único líder. Pedro, Tiago e João eram tidos como colunas, como líderes. Então, não há passagens no Novo Testamento que nos mostrem que Pedro era o único líder e representante de Cristo nessa terra, porque o fundamento tem que ser Jesus. Paulo disse que o fundamento da igreja, o único alicerce que deve existir, deve ser em Cristo. Não pode haver outro alicerce, além do que já está estabelecido, que é Jesus. E o próprio apóstolo Pedro, ele disse que Jesus é a pedra principal de esquina, ou seja, é a pedra angular, a rocha firme e inabalável. Não há outro, é Ele. Ele é o principal. Então, de maneira bem breve, bem rápida, nós podemos ver que não havia como Pedro ter sido um papa. Jesus, talvez você esteja se perguntando, mas Jesus não veio fundar sua igreja? Igreja não é uma religião. A igreja de Jesus, ela não consiste em templos, em parede. Não. A igreja de Jesus sou eu, é você e todas as pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador e que procuram obedecê-lo, procuram segui-lo. Essa é a igreja de Cristo. Para finalizar, gostaria que você refletisse. Você tem procurado obedecer a Cristo ou a tradições? Talvez a sua vida seja baseada em tradições que seus avós passaram para os seus pais, que passaram para você, e você tem procurado passar para os seus filhos, e mais para frente para os seus netos, e assim sucessivamente. Mas, meu amigo, o que eu quero te pedir é o seguinte: essas tradições, tudo que você segue, é baseado na palavra de Deus? O que você vive está de acordo com o que a Bíblia fala? Porque a Bíblia tem que ser o nosso modelo. A Bíblia tem que ser um espelho para a nossa vida. Devemos basear, pautar a nossa vida de acordo com o que diz a palavra de Deus, e não no que eu acho, ou no que eu penso, ou no que disseram. Não. Tudo que eu estou falando com você, confira na Bíblia. Examine as Escrituras. Tudo que você ouvir dos seus líderes, examine na Bíblia. Vê se é isso mesmo. Confira, veja por si mesmo se procede. Então reflita na sua vida se você está fazendo certo ou errado de acordo com a palavra de Deus. Deixe nos comentários o que você achou. Se ficou alguma dúvida, vou estar sempre respondendo, tá bom? Muito obrigado por assistir até o final e que Deus te abençoe.